Hoje a gente vai falar tudo sobre domínio de funções. Começando pela definição. O domínio de uma função é o conjunto de todos os valores de x que podem ser usados dentro daquela função. Vamos prestar atenção para o fato de que é um conjunto, tá, pessoal? Então a gente sempre vai usar a notação adequada de conjunto para responder qualquer pergunta sobre domínio de função. Isso pode ser feito, por exemplo, usando intervalos. Nesse exemplo aqui, eu deixei aberto um dos extremos do intervalo e deixei o outro fechado, só para chamar a atenção para essa diferença de notação, tá? Que para conjunto aberto a gente vai usar parênteses e para conjunto fechado usar o colchete. E esse mesmo domínio dessa mesma função também pode ser escrito nessa outra notação aqui, que também é um conjunto, é outra forma de dizer conjunto, porque fica entre chaves, e aí não é um conjunto entre chaves daquele tipo que a gente vai listando cada um dos elementos que tem dentro dele, né? Porque aqui a gente está falando de conjunto de números reais, então é um contínuo de elementos, são infinitos elementos, não dá para listar todo mundo. Mas dá para falar que são todos os valores de x pertencentes aos números reais, tais que o x fica entre o menos 2 e o 3, aí mantendo aquela mesma situação de aberto e fechado, né? Ele é aberto no menos 2, como aqui, significando que o menos 2 não está incluído nesse conjunto, e ele é fechado no 3, aqui x pode ser igual a 3, como ele também era fechado nessa notação aqui, fechado também nessa notação aqui da bolinha pintada, porque o x igual a 3 está incluído no domínio dessa função, mas o x igual a menos 2 não está incluído nesse domínio. E nesse tipo de exemplo aqui, que é só um intervalo que vai de um ponto até outro ponto, eu acho que tanto faz, tá, pessoal? As duas notações, uma é tão boa quanto a outra. Mas é legal saber as duas, porque tem outros tipos de exemplos nos quais uma pode ser mais conveniente ou a outra pode ser mais conveniente. Por exemplo, nessa função aqui, cujo domínio tem dois pedaços separados, tem esse intervalo e aquele outro intervalo ali, eu já acho que a notação de intervalo é mais conveniente, porque você pode fazer um intervalo união com o outro intervalo. E o domínio da função, como eu disse, não é nem só esse intervalo aqui e nem só aquele intervalo ali. Ele é a união dos dois intervalos, porque os valores de x que servem na função são esses aqui, que dão esses valores. Entre 1 e 3 não serve, tá? Você não pode perguntar f de 1.3, f de 1.7, f de 2.1. Esses valores não existem nessa função, então esses valores de x não pertencem ao domínio. Mas aqueles dali, daquele outro pedaço do desenho, servem sim. É muito comum as pessoas acharem esse tipo de situação complicada, tá? Mas eu quero colocar desde o início que isso é uma situação normal. Daqui a pouco a gente vai ver um monte de exemplos mais concretos onde isso pode acontecer, mas é o fato do desenho estar quebrado em dois pedaços, né? Dois ou mais pedaços, como a gente vai ver em alguns exemplos daqui a pouco. Não são duas funções. É isso que eu quero que você entenda logo de cara. Não são duas funções. É uma função cujo domínio está separado em dois pedaços. Nesse exemplo aqui, como eu estou só desenhando aleatoriamente com a minha mão, não tem nenhum motivo em particular para achar que os números entre 1 e 3 não poderiam entrar na função, tá? É só porque eu não quis mesmo. Mas a gente vai ver em breve que em exemplos muito concretos tem muitos motivos para excluir um certo pedaço de um domínio, mesmo que seja entre duas outras partes que não estão sendo excluídas. Bom, mas voltando a falar sobre notação, não é como se você não pudesse escrever a união de dois intervalos naquele outro tipo de notação que eu usei no exemplo anterior. Você até pode. Eu só acho que começa a ficar um pouco estranho, porque a gente tem que botar uma palavra ou aqui no meio do caminho, que não é exatamente um símbolo matemático, né? Eu acho que começa a ficar um pouco acochambrado. Não é que esteja errado, assim, todo mundo vai entender o que está escrito aqui. Tem esses valores de x, ou então aqueles outros ali também servem. Mas isso aqui é muito mais elegante, porque é uma notação matemática muito mais correta, tá, gente? Agora, só não pode tentar consertar isso tirando a palavra ou e botando o símbolo de união ali no lugar. Isso não pode, porque o símbolo de união ele é uma operação matemática que ocorre entre dois conjuntos. Você pode fazer conjunto, união, outro conjunto.
Você não pode fazer número união outro número. Você não pode fazer função união outra função. E você não pode fazer inequação união outra inequação. Isso não pode. Aqui em cima a gente está fazendo intervalo união intervalo. Isso pode, porque intervalo é um conjunto. Intervalo é um tipo específico de conjunto. Então aqui é sim o caso de usar o símbolo de união, tá? Aqui não é não. Bom, não fique com a impressão de que a minha notação favorita é sempre a notação de intervalo, porque tem vezes que ela fica bem chata de escrever, grande, comprida, como nesse exemplo aqui, tá? Não tá errado não, o domínio que eu escrevi aqui tá certo para essa função, só vou te mostrar daqui a pouco que tem maneiras mais convenientes de escrever isso, mas primeiro eu quero comentar algumas coisas sobre o próprio desenho dessa função. Em primeiro lugar, aqui no início e lá no final, repara que eu não botei bolinha nenhuma, tá? Nem a bolinha aberta e nem a bolinha fechada. Isso indica que o desenho ele não termina ali. Essa função continua indo para a direita, vai continuar infinitamente indo para a direita. E aqui ela vai continuar infinitamente indo para a esquerda também, porque eu não desenhei nada ali que marque que ela acabou, que ela parou. Então, se eu não fiz essa indicação no desenho, é porque ela não acabou, tá bom? A convenção é essa. Se não tem nada no desenho indicando, é porque não tem nada. Então, ela continua para sempre. E na notação de intervalo, a gente coloca o menos infinito do lado esquerdo e o infinito do lado direito para simbolizar isso que continua indo infinitamente, tá? Apesar da gente sempre falar, infinito não é número, então você não pode escrever coisas do tipo infinito mais 5. Isso é verdade, não pode mesmo não, tá? Não escreva infinito mais 5. Mas isso aqui é uma de várias exceções que existem. São ocasiões especiais onde a gente pode e deve usar o símbolo do infinito num lugar onde em outras situações a gente usa um número. Então, intervalo tem que ter lado esquerdo e lado direito. Você não pode escrever um intervalo só com o lado esquerdo. Então, se ele não tem lado direito, porque a função continua indo infinitamente, você vai colocar do lado direito, no que seria o lado direito do intervalo, você vai colocar o símbolo do infinito, tá? Só toma cuidado para não fechar infinito e menos infinito, sempre parênteses, porque é sempre notação de intervalo aberto, porque aí sim, você não pode incluir o infinito no intervalo, porque o infinito não é um número. Além disso, todos esses intervalos aqui estão abertos, né? Porque a intenção do domínio dessa função que eu coloquei de exemplo foi valer para todo mundo, quase todo valor de x tem um valor de y correspondente no gráfico dessa função, só tem especificamente 3 exceções, que são os números 1, 2 e 3. Aí, só para ficar um pouquinho diferente, eu tirei o 2 de uma forma diferente do que eu tirei o 1 e o 3. O 1 e o 3 eu tirei só tirando ele dali. A função estaria passando por ali direitinho, eu só falei, não, aqui não tem. Botei uma bolinha branca ali no meio do caminho. Já o 2 eu fiz um esquema um pouco diferente, ela vinha vindo para esse ponto, aí não tem nada ali, mas ela, além disso, também muda de ideia e continua aqui embaixo. Todas essas coisas ocorrem de verdade em exemplos concretos, tá, pessoal? Só não é isso que eu tô querendo te mostrar nessa parte do vídeo. Aqui eu tô querendo te falar sobre notação, e eu não escrevi aqui até o final porque ia ficar mais comprido, mas você consegue imaginar os pedaços que estão faltando, né? Só escrevi essa parte para apontar para você que, apesar da gente botar o infinito no intervalo, porque a notação de intervalo necessita de ter alguém na esquerda e alguém na direita, a gente, apesar disso, não coloca isso na notação de inequação, tá? Não faz o menor sentido escrever menos infinito menor do que x menor do que 1. Essa é uma daquelas coisas que você não pode escrever porque infinito não é número. Então você não precisa colocar nada do lado esquerdo aqui. Quando você fala que x é menor do que 1, já está implícito que ele pode ser tão menor do que 1 quanto você quiser. Não tem nenhuma necessidade de você dizer maior do que menos infinito, porque isso nem faz sentido, dado que menos infinito não é número. Mas essa ainda não era a minha notação favorita para dar o domínio dessa função. Na verdade, é essa daqui, o mais sucinta possível. Eu começo dizendo que o conjunto é o conjunto dos números reais, exceto
Esse conjunto lista aqui, lembra que o conjuntinho com chave, quando você não está usando ele assim com tal que vertical aqui, o conjuntinho com chave é uma lista. Você vai especificamente listar ali todos os elementos do conjunto. É isso que eu estou fazendo aqui. O conjunto exatamente dos números 1, 2 e 3, sem ser os números que ficam entre eles, como se fosse intervalo. Não é um intervalo, é só uma lista. Só que essa lista, na verdade, são os pontos que não pertencem ao domínio, né? Então, o que eu quero escrever é o domínio. O domínio é o conjunto dos números reais, exceto por aqueles 3 números que eu estou listando aqui, tá? Essa barrinha diagonal para esse lado é uma operação de conjunto também, e ela significa exceto. Repara que existe uma diferença na forma como está sendo usado o símbolo R aqui, dos números reais. Nessa notação, ele é usado dentro da lista para dizer que, a princípio, eu estou falando dos valores de x que pertencem a esse conjunto, e aí vem uma descrição melhor dos valores de x dos quais eu quero falar, porque não são todos, né? São só aqueles que atendem aquela descrição ali. Já aqui, ele não vem dentro da lista, ele é o conjunto dos números reais. Eu estou falando que o domínio da função é o conjunto dos números reais, exceto por aquele conjuntinho ali. Bom, então agora a gente começa a entrar na parte mais legal do vídeo, que são os exemplos concretos, tá? Eu vou dar para você expressões de funções, aquele negócio, f de x é igual a x ao quadrado menos não sei o que, não sei o que. Vão ser exemplos muito concretos e a gente vai descobrir o domínio dessas funções. Isso vai ser feito por meio de uma série de regras que existem, que são regras sobre o que não pode acontecer na função. Tá? Então, a gente sempre parte do princípio de que os valores de x, eles querem ser todos os números reais querem entrar naquela função, só que vai ter uma lista de restrições que vão impedir alguns valores de entrar na função. E o que não for restrito continua dentro do domínio da função. Tá? Então, a gente vai trabalhar pelo contrário. A gente não vai pesquisar o que é o domínio da função, mas sim o que ele não é, de acordo com as restrições, quais valores de x não podem estar no domínio, e depois de ter analisado tudo isso direitinho, a gente vai saber dizer quais que sobraram, né? Quais são os valores de x que de fato continuam podendo entrar no domínio da função. E a primeira restrição é essa daqui, não pode dividir por zero. Bom, nem toda função tem uma divisão. Por exemplo, x ao quadrado mais 7. Qual é o domínio da função x ao quadrado mais 7? Ora, é todo mundo, né? Porque não tem restrição nenhuma. Todo número x pode ser elevado ao quadrado e depois somado com 7. Então, aí no caso, o domínio é números reais. Mas já se fosse x ao quadrado mais 7 dividido por x, aí você tem um problema, porque dependendo do valor de x, você vai estar dividindo por zero e não pode dividir por zero. Gente, então estou botando aqui na tela para vocês o exemplo mais simples possível de função que esbarra nessa restrição de não poder dividir por zero, tá? Que é a função 1 sobre x. Ela não faz nada além de dividir por x. Às vezes as pessoas me perguntam por que não pode dividir por zero. E apesar de parecer uma pergunta simples, ela na verdade é muito mais profunda do que parece. Porque quando você pensa no conceito de divisão, aquele que a gente aprende originalmente quando a gente é criança, 60 bombons para dividir por 4 crianças. Quantos bombons cada criança recebeu? Esse é fácil, né? Dividir por 4 é uma parada que a gente entende bem. Mas depois dessa fase, tem tanta coisa esquisita pela qual a gente divide. A gente divide por meio, a gente divide por número negativo. Então, são coisas esquisitas e que a gente entende de uma forma mais abstrata do que concreta. Então, por que não dividir por zero também? Não vou entrar no mérito do número negativo aqui não, tá, gente? Pré-requisito do vídeo, menos com menos dá mais. Pronto. Agora, a questão de dividir por meio, eu tenho uma explicação rapidinha que eu gosto de dar sobre isso, tá? Então, assim, se eu tenho 60 azeitonas para colocar em 2 pizzas, é igual ao problema do bombom, né? Cada pizza vai ficar com 30 azeitonas. Mas se eu tenho 30 azeitonas para botar em meia pizza, a maioria das pessoas responde intuitivamente que cada pizza vai ficar com 60 azeitonas. E vai mesmo, tá? Porque se 30 azeitonas vão na metade da pizza, você pressupõe que tem outras 30 na outra metade da pizza, né? Ah, então 30 dividido por meio é 60? É.
30 dividido por meio é 60, exatamente. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, porque é assim que a divisão de fração funciona. E nesse desenho aqui que a gente está olhando, a gente está vendo isso acontecer muito claramente do lado direito, tá? Não é 60, né? É 1 que eu estou dividindo, mas quanto mais o x aumenta, eu estou dividindo por coisas maiores, 1 dividido por 2, 1 dividido por 5, 1 dividido por 8, o resultado da divisão está ficando cada vez menor, porque eu estou dividindo por mais pessoas. Agora, ainda do lado direito, quando eu vou andando para a esquerda, chegando mais perto do zero, 1 dividido por meio é 2. 1 dividido por 1/4 é 4. O resultado da divisão está subindo, e ele vai subindo, 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 subindo para sempre. Ele está querendo ir para infinito, só que isso a gente não vê na imagem, até porque não cabe, né? Já do lado esquerdo da imagem, bom, menos com menos dá mais e menos com mais dá menos, então o 1 sobre x, o 1 é positivo. Quando o x é negativo, o 1 sobre x ele tem mais é que ser negativo, então ele está indo para o infinito do outro lado, né? Ele está descendo para sempre. Então aqui, na imagem, no desenho dessa função, você tem uma explicação que eu considero razoável sobre por que não pode dividir por zero. É porque o zero pode ser chegado perto dele pela direita ou pela esquerda. Você pode estar falando de números muito pequenos positivos ou de números muito pequenos negativos. E o comportamento da divisão vai ser completamente diferente desses dois lados. Um está indo para um infinito muito grande, o outro está indo para um infinito muito negativo. Então não junta, né? Não encaixa. Não tem nenhum número que faria sentido o 1 sobre 0 ser igual àquilo. Lembrando que infinito não é número, tá? Você não pode dizer que 1 dividido por 0 é igual a infinito. Ou seja, o zero não pertence ao domínio dessa função 1 sobre x. E isso começa a ficar mais interessante quando a gente usa a divisão em outras funções que não são só aquilo, né? Só dividir por x, mas elas contêm uma divisão, como por exemplo essa função aqui, que é 1 sobre x mais 2 mais 3. Então ela continua tendo essa situação onde um lado vai para cima e o outro lado vai para baixo, só que agora isso não está mais acontecendo quando x é igual a zero. Isso agora está acontecendo quando x é igual a menos 2, porque menos 2 mais 2 dá zero, e isso zeraria o denominador daquela fração. Isso causaria uma divisão por zero que não pode. Então é o x igual a menos 2 que está fora do domínio aqui, tá? Por isso que eu desenhei essa reta vertical vermelha, para que o desenho deixe bem claro que não são duas coisas que se cruzam, né? É realmente uma de um lado e a outra do outro. Também tem uma outra reta, que é a reta horizontal y igual a 3, que eu também coloquei nesse desenho, porque eu queria que você comparasse com o que o eixo horizontal estava fazendo no desenho anterior, que tanto na esquerda quanto na direita a função estava se aproximando do eixo, mas não estava encostando nele. E nesse caso é diferente. Ela está fazendo esse mesmo tipo de comportamento, só que não é com o eixo do plano cartesiano, e sim com essa reta horizontal y igual a 3, tá? Só para colocar um vocabulário do nada aqui, a reta vertical e a reta horizontal, a vermelha e a azul, elas se chamam assíntotas, tá bom? Tem uma assíntota vertical nesse ponto fora do domínio, que é o x igual a menos 2, e tem uma assíntota horizontal nessa função, que é o y igual a 3. Mas você não precisa saber esse tipo de vocabulário para calcular o domínio das funções, não, tá? A gente vai, em seguida, parar de olhar para esse desenho e tratar essa função como um exercício de calcule o domínio da função. E vamos aproveitar para fazer um exercício também de calcule as raízes da função, calcule os zeros da função, que são os valores de x, tem que pertencer ao domínio, porque senão não vai dar, os valores de x, tais que f de x é igual a zero. Aí ficam sendo os valores de x, onde a função cruza o eixo horizontal, tá? Aí, como eu ia dizendo no exemplo anterior, não tinha, porque ela se aproximava do eixo horizontal sem cruzar. Mas nesse desenho aqui tem sim. Tem em algum lugar entre o menos 2 e o menos 3 que eu estou vendo aqui no desenho, um ponto onde a função cruza o eixo x. Vai ser uma das raízes da função que a gente vai calcular. Então vamos começar aqui calculando o domínio. Eu te falei que vai ter uma lista de restrições e que a gente vai seguir cada uma das restrições para determinar quais valores de x não podem estar no domínio e aqueles que não puderem são aqueles que estão no domínio, né? Por enquanto, a nossa lista só tem um elemento, é essa única restrição de não pode dividir por zero, mas eu prometo para você que essa é a única que está atuando nessa função aqui.
Então, não pode dividir por zero. Por quem eu estou dividindo? Eu estou dividindo por x mais 2. Então, o x mais 2 não pode ser zero, porque se ele fosse zero, eu estaria dividindo por zero e isso não pode. Agora a gente vai resolver isso aqui, que não é bem uma equação, né? Porque a equação costuma ter um sinal de igual aqui, não um sinal de diferente. Mas tudo bem, mecanicamente você pode tratar isso aqui exatamente como você trata uma equação. Então, subtrai 2 dos dois lados e escreve o domínio com uma das possíveis notações de conjunto. Como nesse caso eu estava excluindo um ponto só, eu achei mais conveniente usar esse tipo de notação aqui. Agora vamos procurar raízes dessa função. E lembra que pelo desenho parecia que só tinha uma, tá? Só vai ter uma mesmo, mas o importante é você saber o que significa raiz de função. Significa valores de x, onde f de x é igual a zero. Então você vai pegar o seu f de x e vai colocar ele aqui. E agora você vai resolver essa equação. Começa subtraindo 3 dos dois lados. Aí, depois disso, eu gostaria de me livrar da fração, né? Vou multiplicar os dois lados por x mais 2. Tem que fazer essa distributiva aqui. Em seguida, eu somei 6 dos dois lados. Agora, eu vou dividir os dois lados por menos 3, encontrando aí o valor de menos 7 terços, que super faz sentido quando a gente lembra do desenho, onde a gente estava vendo um ponto entre o menos 2 e o menos 3, né? E esse número, de fato, está entre menos 2 e menos 3. Agora eu tenho dois outros exemplos para fazer aqui. Vamos olhar para os dois desenhos com cuidado. Eles têm as mesmas assíntotas verticais, porque eles têm os mesmos denominadores, tá? Então a restrição de divisão por zero está tendo o mesmo efeito nas duas funções, tanto na f quanto na g. O x não vai poder ser menos 2, porque aí o x mais 2 ficaria sendo zero, como nesse caso aqui. E dessa vez ele também não pode ser igual a 3. Então tem dois problemas. Aí você começa a ver, como naqueles exemplos que eu estava desenhando à mão inicialmente, que pareciam meio malucos, porque a função tinha vários pedaços, essas funções de verdade têm vários pedaços. Olha só, tem duas funções desenhadas aqui, tá? Uma de preto e uma de vermelho. A de preto é a f e a de vermelho é a g. A função vermelha tem uma raiz que está lá no x igual a 1, ela cruza o eixo x no x igual a 1. A função preta não aparenta ter nenhuma raiz, mas a gente vai calcular isso já já. E ambas têm 3 pedaços, né? Olha, foi escrevendo uma expressão super razoável para a função, tá bom? Que isso acontece, elas se quebram em pedaços mesmo. E muitas vezes por causa das restrições de domínio que a gente está estudando aqui. Então vamos começar estudando o domínio dessa função. Por enquanto, a única restrição que a gente conhece é de que não pode dividir por zero. Aqui eu estou dividindo por essa coisa, então é essa coisa que não pode ser zero. Agora, a pergunta que eu mais escuto nessa hora é: vou ter que distribuir tudo para depois usar Bhaskara, né? Não, não faz isso, por favor. Se você fizer, vai dar certo se você não errar nenhuma conta. Mas como eu expliquei lá no meu vídeo sobre parábolas, sobre função quadrática, existe mais de uma forma de dar a expressão de uma função quadrática. Essa daqui é a que se chama forma fatorada, e cada uma dessas formas é mais conveniente para fazer um determinado tipo de coisa. A fórmula de Bhaskara, como você sabe, ela é conveniente para encontrar raízes quando a função está dada na forma geral assim. Mas quando a função já está na forma fatorada, é muito mais fácil, porque eu tenho uma coisa vezes outra coisa dando zero. Gente, um número vezes o outro dá zero só se um dos números for zero. Você nunca viu 2 vezes 3 ser igual a zero, e nunca vai ver. Você já viu 0 vezes 3 dá zero, e você já viu 2 vezes 0 dá zero. Então, um dos dois tem que ser zero. Ou melhor, no nosso caso, nenhum dos dois pode ser zero, né? Porque a gente está tentando evitar o zero. Então, a gente quer que o x mais 2 não seja zero, o que faz com que o nosso x não possa ser menos 2, e a gente também quer que o x menos 3 não seja zero, o que faz que o nosso x não possa ser igual a 3. Qualquer outro valor de x, eu vou ter aqui um número que não é zero, multiplicando um outro número que não é zero.
não vai dar zero esse produto, vai estar tudo bem para o denominador, tá? Então, o domínio dessa função só exclui mesmo esses dois números. Agora vamos procurar as raízes. Lembrando que raiz é um valor de x, tal que f de x é igual a zero. Então, eu comecei aqui escrevendo f de x é igual a zero. Vamos resolver essa equação? Bom, ela tem um denominador, mas eu posso tirar esse denominador muito fácil multiplicando os dois lados da equação por ele. Quando eu multiplico essa fração por esse denominador aqui, só resta o 1. E quando eu multiplico o zero por esse denominador, fica zero. As pessoas olham para esse resultado 1 igual a zero e entram em pânico, né? Porque, afinal de contas, 1 não é igual a zero. E não tem nada que eu possa fazer, nenhuma manipulação que vá fazer 1 ser igual a zero. Socorro, o que eu faço agora? Esse negócio não tem solução. Essa é a sua resposta. Não tem nenhum valor de x que vá fazer 1 ser igual a zero. Então, não tem nenhum valor de x que vá fazer a sua função ser igual a zero. A sua função não tem raízes. Lembra lá do desenho? Ela não tinha mesmo, ela não atravessava o eixo x. Agora, a outra função do desenho, aquela que se chamava g e estava vermelha, ela tinha essa diferença, né? Em vez de 1 no numerador, era x menos 1. Já troquei aqui também. O cálculo do domínio não muda em nada, porque a gente estava usando só o denominador, mas aqui na hora de resolver a equação está mudando, né? Porque se x menos 1 tem que ser igual a zero, então x igual a 1 é raiz da minha função, e era isso que a gente estava vendo no desenho mesmo. Bom, então no exemplo anterior eu falei que não era para usar a fórmula de Bhaskara, porque aquela quadrática já estava fatorada, mas esse exemplo aqui é para quem gosta muito da fórmula de Bhaskara, porque a gente vai usar ela duas vezes. Em primeiro lugar, para calcular o domínio, vamos lembrar da única restrição que a gente tem por enquanto, que é que não pode dividir por zero. Como eu estou dividindo por essa expressão quadrática aqui, ela não pode ser zero. E aí, para descobrir quais valores de x tornariam essa expressão igual a zero, eu vou usar a fórmula de Bhaskara. E esses aqui são os dois valores que vão ter que não estar no domínio da minha função. Não vai dar uma conta muito certinha não, tá? Raiz de 57, eu vou aproximar para 7,5, porque o 57 está mais ou menos no meio do caminho entre o 49 e o 64, que são os números quadrados perfeitos que eu conheço. E para o que eu estou querendo fazer nesse exercício, esse nível de aproximação vai ser suficiente, tá? Não precisa de nada melhor do que isso, não. Em relação às raízes, eu preciso perguntar quando que a função é igual a zero. Agora vamos resolver essa equação. O primeiro passo é multiplicar os dois lados pelo denominador, ele vai desaparecer do lado de cá, e aqui 0 vezes ele vai continuar sendo zero. E aí você poderia ter usado Bhaskara de novo para chegar nessa conclusão aqui, né? Mas esses números, ao contrário daqueles ali, estavam bem fáceis de fatorar, então eu resolvi fatorar em vez de usar Bhaskara, o que mostra mais uma vez, como eu disse no outro exemplo, que quando ela já vem fatorada, você não distribui para usar Bhaskara. O fatorado é o caso legal, é o caso fácil, tá? Aqui, ó, as raízes são x igual a menos 5 e x igual a 1, porque para este produto dar igual a zero, precisa que ou esse primeiro fator seja igual a zero, ou o segundo fator seja igual a zero. E agora a gente pode comparar isso com o desenho da função que a gente está olhando, né? Os dois pontinhos vermelhos que eu marquei ali no eixo horizontal são as raízes da função, que são o menos 5 e o 1, os pontos onde a função cruza o eixo x, e as duas retas verticais são as assíntotas da função, que eu desenhei no menos 7,4 e no 0,3, não são exatamente os mesmos números que eu tinha escrito no quadro, mas são muito próximos, e a gente está falando de aproximações nos dois casos, né? E agora, então, vamos olhar para algo completamente diferente, que é essa função aqui, raiz quadrada de x, porque eu quero levar para a segunda restrição da nossa lista. Olha para o domínio dessa função. Ela só tem o lado direito, não tem nenhum ponto da função do lado esquerdo do plano cartesiano. Isso é porque você não pode tirar raiz quadrada de número negativo, né? Essa vai ser a nossa restrição. Sempre que a gente está tirando raiz quadrada de alguma coisa, essa alguma coisa precisa ser maior ou igual a zero. E aqui eu escrevi raiz par em vez de escrever raiz quadrada,
Eu sei que a gente estava olhando para o gráfico da raiz quadrada de x, e todos os exemplos que eu vou dar a partir de agora vão ser com raiz quadrada também, tá? Mas só mantenha em mente que o mesmo vale para a raiz quarta, raiz sexta, todo radical de índice par vai gerar essa mesma restrição, por isso que eu escrevi dessa forma. Já os radicais de índice ímpar, como a raiz cúbica, eles não apresentam restrição nenhuma, tá? Então, se a sua função tiver uma raiz cúbica lá no meio da expressão dela, pode ignorar essa parte, porque essa parte não está criando nenhuma restrição de domínio. E aí eu coloquei dois exemplos aqui que eu nem vou levar até o final, não, só porque eu quero fazer alguns comentários sobre o que acontece no início do exercício, tá? Quando você se depara com uma função que tem uma raiz quadrada, você tem que seguir essa regra aqui de não pode tirar raiz de número negativo. Então, a coisa que está dentro da raiz passa a ter que ser maior ou igual a zero. Mesmo se for uma coisa aparentemente mais complicada, como essa daqui, é ela que está dentro da raiz, então ela tem que ser maior ou igual a zero. Uma coisa que eu acho muito comum das pessoas fazerem é tentar decorar as regras pela metade, tá bom? Ou tentar decorar de uma outra forma que para elas parece mais fácil. Eu acho que você só tem que tomar cuidado quando você parafraseia uma regra que você está tentando decorar, para ver se você está parafraseando corretamente ou se você está falando uma outra coisa que soa parecido, com palavras parecidas, mas que não tem o mesmo significado, tá bom? Então, a minha recomendação é que você decore essa regra dessa forma. Não pode tirar raiz par de número negativo. Estou falando isso porque muita gente traduz isso mentalmente como se tem raiz não pode ser negativo. E essa frase é muito ruim, porque essa frase não tem sujeito. O que não pode ser negativo? Se tem raiz, então a raiz não pode ser negativa? Isso até é verdade, raízes são positivas mesmo, mas isso não ajuda a calcular o domínio. Ou então, se tem raiz, então o x não pode ser negativo? Não, isso é falso, isso não é verdade. O valor de x, se ele vai ser positivo ou se vai ser negativo, a gente não sabe, depende do caso. O que tem que ser maior ou igual a zero, ou que não pode ser negativo, é aquilo que está dentro da raiz. Então, quando você parafraseia essa regra e decora se tem raiz não pode ser negativo, é uma frase muito ruim porque você não está dizendo o que não pode ser negativo. Quem é o sujeito da frase, né? E o que não pode ser negativo é aquela expressão que estiver dentro daquela raiz par. E eu acho que se você decora a frase desse jeito, ela é mais curta e transmite essa ideia. Então, essa é a minha recomendação. E o outro comentário aqui é que, da mesma forma como a primeira regra de dividir por zero fez a gente ter que resolver equações para descobrir os pontos que estavam fora do domínio, essa segunda regra da raiz vai levar a gente a ter que resolver inequações, que é uma coisa parecida com resolver equações, mas não é exatamente igual. Então, vamos olhar aqui na tela qual é o primeiro exemplo que eu vou de verdade calcular. Preste atenção porque tem duas coisas aparecendo aqui na tela. Uma é a função f, que está desenhada de preto, que é a função cujo domínio eu estou procurando, tá? Esse desenho azul dessa parábola é a parte que está dentro da raiz quadrada neste exemplo. Então, como eu não posso tirar a raiz de número negativo, então, neste exemplo, o valor da parábola não vai poder ser negativo, porque esse valor da parábola está dentro de uma raiz quadrada, tá? Aí eu botei os dois desenhos juntos só para você poder entender como que essa restrição criou um buraco no meio da função f. Ela ficou daquele tipo que tem um pedaço de um lado e um pedaço de outro com um buracão no meio. Foi uma das coisas que eu ilustrei no início do vídeo, sem explicar muito de onde que estava vindo. Então, aqui apareceu uma inequação para a gente resolver, que aquela coisa dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Agora, é uma inequação envolvendo uma função quadrática, tá? Então, pode ser um pouco chatinho de resolver, mas lá no meu vídeo sobre inequações eu expliquei detalhadamente. Eu escolhi uns números faceizinhos aqui nesse exemplo para a gente poder fazer rapidinho, né? Então, eu escolhi uma parábola que eu sei fatorar. Ela é uma parábola virada para cima, o que significa que ela é maior do que zero para fora das raízes dela, menor do que zero entre as raízes, que é a parte que não vai me interessar,
E as raízes eu estou aqui vendo que são menos 5 e 1. Ou seja, as partes que atendem à restrição do domínio, as partes em que a parábola é maior ou igual a zero, são esse pedaço e esse pedaço. Então, são dois intervalos separados, por isso eu escolhi escrever a resposta usando notação de intervalo, com uma união entre os dois intervalos. Lembrando que o infinito e o menos infinito são abertos, não são incluídos no intervalo. O 1 e o menos 5, por outro lado, são fechados, porque a minha inequação era de maior ou igual, tá? A regra fala que não pode tirar raiz de número negativo, mas zero não é negativo, então pode. Bom, então para encontrar as raízes, a gente tem que pegar a função como um todo e igualar ela a zero para depois resolver. Gente, toma cuidado quando você estiver escrevendo para não pular etapas, porque é claro que o próximo passo aqui vai ser elevar os dois lados ao quadrado e essa raiz vai desaparecer. Mas é que se você começa o seu exercício escrevendo essa linha em vez de escrever primeiro essa, parece que você está dizendo que o que tem que ser igual a zero é o que está dentro da raiz. Então parece que você está confundindo com algo que tem que acontecer com o que está dentro da raiz, que na verdade é uma restrição de domínio, não tem a ver com encontrar raízes, tá? Então toma cuidado com esse tipo de coisa, escreve tudinho que você está pensando para mostrar o que você sabe. Por outro lado, o que é pior do que isso é quando a pessoa de verdade está confundindo uma coisa com a outra, né? E coloca aqui no domínio que a raiz disso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Não, não é isso não, tá? Raiz de uma coisa sempre é maior ou igual a zero quando existe. Mas a restrição de domínio fala que o que tem dentro da raiz é que tem que ser maior ou igual a zero. Então eu quero esclarecer aqui, eu não estou sugerindo que você decore separadamente de todo o resto, que para encontrar domínio não se escreve o radical e para encontrar raízes sim se escreve o radical. Não é isso, não decora dessa forma porque isso fala muito especificamente de um certo tipo de função. O que eu estou falando para você é quase que o contrário disso. Não tente decorar coisas que só se aplicam a um determinado tipo de função, em vez disso, entenda ou decore os conceitos. O domínio, você tem que seguir as regras, e para encontrar as raízes, você iguala a função a zero. Bom, e no caso, a resolução dessa equação aqui a gente até já tinha feito, né? Que é a mesma fatoração que apareceu ali em cima. E aí no próximo exemplo eu resolvi colocar algo mais maluquinho, só para a gente observar o gráfico e o quão diferentes eles realmente conseguem ficar. Botei raiz de seno de x. Por quê? Seno de x é uma função periódica, né? Ela fica subindo e descendo um monte de vezes, então ela fica positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. Tem partes, tem muitas partes em que ela é positiva, então eu posso sim tirar a raiz desse número positivo. Mas tenho muitas outras partes nas quais o seno é negativo, eu não posso tirar a raiz desse número negativo, e com isso aparece um monte de buracos na função, como eu estou te mostrando aqui. Tem dois exemplos, na verdade, porque o exemplo azul é parecido, ele tem raiz de seno mais meio, os buracos dessa função ficaram um pouco menores do que da outra, né? E aí a gente está numa situação de resolver inequação trigonométrica. Tá vendo como qualquer tipo de equação e inequação que você já saiba resolver anteriormente pode aparecer no meio de um exercício de domínio de função. Então aqui os valores de x, tais que o seno é maior do que menos meio, são todos aqueles entre menos π sobre 6 e 7π sobre 6, e somando 2π quantas vezes você quiser para dar outras voltas no círculo. Por isso que apareceram múltiplos deles no desenho. Aí eu fiz um outro aqui subtraindo o meio no final. Você vê que tem os mesmos tipos de buracos, mas a função como um todo está um pouco mais para baixo, porque eu estava tentando fazer com que nesse exercício também fosse interessante questionar as raízes, né? Porque no exemplo anterior as raízes eram só os extremos do domínio. Então eu comecei aqui a resolver a equação para encontrar as raízes dessa função. Tudo isso aqui igual a zero, soma meio dos dois lados, eleva os dois lados ao quadrado. Bom, agora eu vou subtrair meio dos dois lados, né? Só que esse exercício não ficou tão legal quanto o outro, porque a gente não sabe quais são os valores de x cujo seno é menos 1/4, né? Tem uma quantidade muito pequena de ângulos cujos valores de seno a gente sabe de cabeça.
Então eu vou deixar um desafio aí para você para tentar alterar o meu exemplo um pouquinho, ver o que você precisa mudar ali, de repente você muda esse número, de forma a tornar ele um exercício que tenha uma resposta interessante no final, dentro dos ângulos notáveis que a gente conhece muito bem. Enquanto isso, eu vou mostrar para você esse outro exemplo aqui, que eu acho que é o primeiro exemplo que eu estou mostrando que junta as duas restrições que a gente já tem. Porque ele tem uma raiz par, mas ele também tem uma divisão. Então, essa divisão não pode ser por zero e o que tem dentro da raiz não pode ser negativo. Então, tem duas restrições para a gente lidar aqui na mesma função. O que você vai fazer? Lida com cada uma delas separadamente. Sempre aconselho você a lidar com as coisas mais fáceis primeiro, tá? Para não correr o risco de depois você esquecer que tinha mais aquela coisa fácil para fazer. Então, a divisão por zero é bem mais fácil aqui, né? É só dizer que 5x menos 1 não pode ser igual a zero. Isso significa, resolvendo essa pequena equação, que x não pode ser igual a 1/5. Agora, a outra restrição, que o que tem dentro da raiz quadrada tem que ser maior ou igual a zero, é um pouquinho mais complicada de resolver. Eu também tenho um outro vídeo sobre inequações onde eu expliquei como faz isso. Você vai fazer um diagrama de sinais. Então aqui eu não vou ficar explicando o método não, eu vou só resolver esse exemplo. Se você não souber fazer isso, vai lá no vídeo de inequações que está na descrição para você ver como faz, tá bom? Então aqui eu fiz uma linha para o 3x mais 2, que vale zero quando x é menos 2/3, é negativo antes disso e positivo depois disso. Fiz uma outra linha para o 5x menos 1, que é 0 no 1/5, como eu já tinha mencionado. É negativo antes disso e positivo depois disso. Completei a terceira linha do meu quadro, lembrando só que menos com menos dá mais com menos dá menos, e que 0 dividido por qualquer coisa é 0. Mas alguma outra coisa dividido por 0 eu não posso fazer, não posso dividir por 0. Então aqui não vale 0. Mas aqui sim, porque aqui o zero estava no numerador. Agora eu vou lembrar o que a minha inequação queria. Ela queria maior ou igual a zero. Esses caras são maiores ou iguais a zero. E esse cara é maior do que zero também. Agora já dá para eu escrever o meu domínio. E eu não esqueci de lidar com a primeira restrição que eu tinha calculado aqui em cima, tá? Porque se o x não pode ser 1/5, então o intervalo aqui no 1/5 ele está aberto. Por coincidência, isso também apareceu aqui, né? Se eu fosse olhar para os pedaços marcados de laranja aqui, eu também não ia incluir o 1/5. Mas enfim, eu estou fazendo todas as coisas que eu tenho que fazer. Bom, gente, esse aqui é o último exemplo que eu vou fazer nesse vídeo, mas eu já queria dar um spoiler para vocês de que existem outras regras de domínio que eu vou fazer na parte 2 do vídeo depois, tá? Todas as regras que faltam têm a ver com logaritmo e exponencial. Então, como você pode ver, o último exemplo que eu vou fazer aqui é bem complicadinho também. Estou mostrando o desenho dele para você aqui do lado. Vamos só observar que aquela coisa que está acontecendo no x igual a menos 4 ali não parece ser uma assíntota, tá bom? Parece muito mais ser um ponto ou de bolinha aberta ou de bolinha fechada, só que o GeoGebra não desenha as bolinhas, né? Ele não sabe. Ele não está indo para infinito, ele vai até ali e para. Seria uma das duas bolinhas. Aí depois, quando eu terminar de resolver o exercício, você vai saber se era para ser uma bolinha branca ou pintada. Já o que está acontecendo ali entre o menos 2 e o menos 3, não sei exatamente onde, aquilo sim parece uma assíntota. E do lado de cima também, entre o menos 1 e o menos 2, parece que está acontecendo alguma coisa que é uma assíntota. Mas isso é só uma aparência olhando para o desenho, tá? Vamos calcular direitinho tudo para ver o que acontece de verdade. Então, para calcular o meu domínio aqui, tem duas restrições. Em primeiro lugar, o que tem dentro da raiz quadrada tem que ser maior ou igual a zero. E, além disso, o que está sendo dividido, esse denominador aqui, não pode ser igual a zero. Então, para resolver essa primeira inequação, eu subtraí 20 dos dois lados e depois eu dividi os dois lados por 5. Agora, para resolver a equação aqui, eu vou começar somando 3 dos dois lados. Em seguida, eu elevei os dois lados ao quadrado. Depois, eu subtraí 20 dos dois lados. E, finalmente, eu dividi os dois lados por 5. Então, eu juntei as duas coisas aqui, escrevi com notação de intervalo. Repara que o menos 11/5 não está incluído no domínio
e também que ninguém para a esquerda do menos 4 também não está incluído no domínio, mas essas foram as únicas coisas que eu tirei, o restante ficou tudo ali. Agora vamos procurar raízes. Tem que fazer com que toda a função seja igual a zero. Aí o meu primeiro passo vai ser multiplicar pelo denominador, que agora a gente até já se acostumou que ele vai desaparecer ali, porque vai multiplicar por zero, né? Exatamente da mesma forma que aconteceu em outros exemplos. Agora eu vou subtrair 27 dos dois lados, e tirando a raiz cúbica dos dois lados, eu percebo que x tem que ser igual a menos 3. Só lembrando que raiz cúbica pode sim tirar de número negativo, tá? Porque 3 é ímpar. Agora eu estou começando a fazer um pequeno esboço aqui para comparar com o desenho que a gente viu antes de começar o exercício. Lembra que eu falei que no menos 4 ia ter uma das bolinhas, ou a fechada ou a aberta? Agora eu já sei que ela tem que ser fechada, porque o menos 4 ficou incluído no domínio. Lembra também que eu tinha duas coisas no desenho que pareciam ser assíntotas? O que eu estou descobrindo agora é que as duas eram a mesma assíntota, tá? Porque só tirou um ponto do domínio. Então esse menos 11 quintos fez assíntota tanto do lado esquerdo quanto do lado direito também. Aqui no menos 3 cruzou o eixo x, porque x igual a menos 3 é a raiz. Aí eu lembro que o desenho fazia mais ou menos assim, né? Ele voltava a subir. Uma outra coisa que podia ser interessante de perguntar seria o valor desse ponto aqui, onde que a função cruza o eixo y. Bom, para isso você só vai calcular f de zero, porque aquele ponto ali, ele tem coordenadas 0 e alguma coisa. E aí eu substituí ali, encontrei o valor, mas não me dei o trabalho de fazer uma aproximação mais bonitinha não, tá? Então no próximo vídeo a gente fala sobre restrições de domínio que tem a ver com logaritmo.